Sejam bem-vindos ao cursinho pré-ENEM Unir. Eu me chamo Sofia Alves, faço parte da equipe de professores de Biologia. Na aula de hoje, nós iremos relembrar alguns conceitos básicos acerca da segunda parte do conteúdo de citologia, um dos tópicos que mais cai na prova do Enem. Como nós estávamos falando na aula anterior, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais acerca da membrana celular. A membrana celular, pessoal, ela é uma fina película lipoproteica formada por fosfolipídios e proteínas, cuja espessura pode variar entre 7,5 a 10 nanômetros, e ela delimitando o citoplasma de todos os tipos de células, como as bactérias, algas, fungos, os protozoários, animais e também os vegetais, recebendo variadas denominações, como plasmalema, membrana plasmática ou membrana citoplasmática. No interior das células eucariontes, o citoplasma ele apresenta organelas e canais constituídos por membranas semelhantes às que envolvem a célula, sendo responsável, pessoal, pela seleção de tudo que entra e que sai da célula. Esse envoltório foi visualizado pela primeira vez durante a década de 1950, somente foi possível, devido ao aprimoramento do microscópio eletrônico, como eu falei para vocês na aula anterior. A partir de então, o crescente desenvolvimento tecnológico e o refinamento das técnicas citológicas possibilitaram aos cientistas proporem uma estrutura padrão denominada mosaico fluido. Portanto, galera, o que a gente tem que ter em mente? A membrana ela possui duas camadas de fosfolipídios, formado por uma molécula de glicerol, duas cadeias de ácidos graxos, sendo uma saturada e outra insaturada, uma coligação de fosfato e um grupamento polar. Ou seja, uma molécula afipática que possui uma extremidade polar ou hidrofílica, tendo afinidade por água, e a outra extremidade caudalosa com propriedades apolares ou hidrofóbicas, manifestando aversão às moléculas de água. Segundo esses pesquisadores, pessoal, essa bicamada lipídica, ela teria em sua composição algumas proteínas dispostas na superfície da membrana e outras inseridas de tal forma que transpassavam a bicamada, comunicando a face interna e externa da célula, formando esses poros, capazes de permitir a passagem de substâncias e partículas. Tal composição química favorece a importante função da membrana no controle, que medeia o fluxo de solvente e soluto específicos e as quantidades necessárias ao metabolismo das células, recebendo denominação de permeabilidade seletiva ou semipermeabilidade. Varia da quantidade de solventes ou solutos que transpassam essa membrana. Portanto, pessoal, nós temos os principais componentes dessa membrana plasmática são os lipídios, são os fosfolipídios e colesterol, e as proteínas, que são os grupos de carboidratos, que são anexados a alguns lipídios e proteínas. Os fosfolipídios, eles estão dispostos em uma bicamada, compõem o tecido básico da membrana plasmática, e eles são bem adequados a essa função, Por quê? Porque eles são anfifílicos, ou seja, eles têm regiões hidrofílicas ou hidrofóbicas na parte, ou seja, ela tem afinidade com a água, E aí esse fosfolipídio, essa parte superior do fosfolipídio, que a gente denomina de cabeça, possui um grupo fosfato carregado negativamente, além de um pequeno grupo adicional, que também pode ser carregado ou pode ser polar também. E essa cabeça hidrofílica dos fosfolipídios, em uma membrana bicamada, é voltada para a parte externa. Entretanto, quando ela entra em contato com o fluido aquoso, dentro e fora da célula, essa água transpassa, Ou esse solvente, esse soluto. E como a água é uma molécula polar, ela prontamente forma uma interação elettrostática com as cabeças dos fosfolipídios, tá bom?
A parte hidrofóbica, ou seja, aquela que tem medo da água, né, aquela que tem aversão à água de um fosfolipídio, consiste em suas cadeias longas, né, e apolares de ácidos graxos. Essas cadeias de ácidos graxos podem facilmente interagir com outras moléculas apolares, mas não muito bem com a água. Por causa disso, é mais favorável energeticamente para os fosfolipídios colocarem suas cadeias de ácido graxo na parte interna da membrana, onde elas estão protegidas da água ao redor, pessoal. Daí, essa dupla camada de fosfolipídios formada por essas interações produz uma boa barreira entre o interior e o exterior da célula, porque a água e as outras substâncias carregadas ou polares não podem, né, não conseguem cruzar facilmente o núcleo dessa membrana que é hidrofóbica. Mas graças à natureza anfifílica, os fosfolipídios não são apenas adequados para formar uma membrana de camada dupla. Na verdade, isso é algo que eles fazem espontaneamente sob condições certas, tá bom? Na água ou em soluções aquosas, os fosfolipídios tendem a se organizar com suas caudas hidrofóbicas voltadas umas para as outras, e com isso suas cabeças hidrofílicas voltadas para fora. Se os fosfolipídios tiverem caudas pequenas, eles podem formar uma micela, né, que é uma pequena esfera de camada única. E ao passo que eles tiveram caudas grandes, eles podem formar uma lipossoma, né, que é uma partícula oca com membrana de camada dupla. Com relação às proteínas, são o segundo maior componente das membranas plasmáticas. Há duas categorias principais de proteínas. Basicamente, temos as integrais e as periféricas. As proteínas integrais da membrana são como o seu nome sugere. São integradas à membrana, elas têm pelo menos uma região hidrofóbica, que as âncoras do interior hidrofóbico da bicamada de fosfolipídios, e algumas estão apenas parcialmente ancoradas à membrana, enquanto outras estão inseridas de um lado a outro da membrana. E essas expostas nos dois lados, né? Elas são expostas em ambos os lados. E essas proteínas que se estendem através das duas camadas da membrana, elas são chamadas de proteínas transmembranadas. Com relação às porções de uma proteína integral da membrana, localizada dentro da membrana, elas são hidrofóbicas, enquanto que aquelas que são expostas para o fluido extracelular ou para o citoplasma tendem a ser hidrofílicas, tá bom? As proteínas transmembranadas, elas podem atravessar a membrana plasmática apenas uma vez ou podem ter até 12 seções diferentes para atravessar essa membrana, né? Dividido em etapas. E o que acontece? Um segmento típico que atravessa essa membrana consiste em 20 a 25 aminoácidos hidrofóbicos expostos em uma alfa-hélice, que nós denominamos. E aí, embora nem todas essas proteínas transmembranadas se encaixam nesse modelo, algumas proteínas integrais da membrana formam um canal que permite que íons ou outras pequenas moléculas passem através da membrana, né? O que acontece? Já as proteínas periféricas da membrana, elas são encontradas no exterior e no interior das superfícies das membranas, conjugadas, tanto as proteínas integrais quanto aos fosfolipídios, né? E, ao contrário das proteínas integrais de membrana, proteínas periféricas de membrana não aderem ao interior hidrofóbico da membrana e tendem a ser mais frouxamente ligadas. Com relação aos carboidratos, nós podemos afirmar que eles são o terceiro maior componente da membrana plasmática. Em geral, eles são encontrados na superfície externa da célula e eles são associados às proteínas, né, formando as glicoproteínas, ou aos lipídios, formando os glicolipídios. E essas cadeias de carboidrato podem constituir de 2 a 60 unidades de monossacarídeos, né, e podem ser simples ou ramificadas. Juntamente às proteínas da membrana, nós temos os carboidratos que formam marcadores celulares distintos,
um tipo de identidade molecular que permite as células reconheçam umas às outras, tá? E aí, esses marcadores, eles são muito importantes para o sistema imune. Isso permite que as células imunitárias, pessoal, diferenciem entre as células do organismo, as quais não devem ser atacadas, e as células ou os tecidos estranhos, os quais devem ser atacados. Com relação ao modelo do mosaico fluido, pessoal, nós temos que entender que esse modelo de mosaico fluido da membrana celular é como os cientistas descrevem a aparência e as funções da membrana celular, uma vez que ela é composta por um monte de moléculas diferentes distribuídas pela membrana. Se você ampliasse, pessoal, a membrana celular em uma visualização em microscópio, você veria um padrão de diferentes tipos de moléculas reunidas, tá? Que nós denominamos, né, como mosaico. Essas moléculas, elas estão em constante movimento e suas dimensões de forma fluida, né, semelhante a icebergs, né, que flutuam no oceano. Com relação ao movimento do mosaico de moléculas, isso impossibilita a formação de uma barreira completamente impenetrável. O que acontece? Os três principais fatores que influenciam na fluidez dessa membrana celular são a temperatura, o colesterol e os ácidos graxos. A temperatura, ela afetará no modo como os fosfolipídios se movem e a proximidade entre eles. Quando está frio, eles se encontram mais próximos uns dos outros, e quando está quente, eles se distanciam. O colesterol, as moléculas estão distribuídas aleatoriamente pela bicamada fosfolipídica, o que ajuda a bicamada a se manter fluida em diferentes condições do ambiente, e o colesterol mantém os fosfolipídios unidos para que eles não se separem muito, né? O que permite que as substâncias indesejadas entrassem, né? Ou eles se compactam, né, com muita força, o que restringe, né, o movimento através da membrana. Se não houvesse o colesterol, pessoal, os fosfolipídios em suas células começariam a ficar mais próximos quando expostos ao frio, fazendo com que essas moléculas pequenas, como os gases, tivessem mais dificuldade para se comprimir e passar entre os fosfolipídios, como normalmente eles fazem, né? E sem o colesterol, os fosfolipídios começariam a se separar uns dos outros, o que deixaria grandes lacunas entre eles. Já os ácidos graxos, saturados e insaturados, formam caudas dos fosfolipídios. E os ácidos graxos saturados são cadeias de átomos de carbono com apenas ligações simples entre os carbonos. Consequentemente, as cadeias são retas, né, e fáceis de empacotar com firmeza durante os processos de desenvolvimento celular. E essas gorduras insaturadas são cadeias de átomos de carbono que têm ligações duplas entre alguns carbonos. Essas ligações duplas, elas criam dobras nas cadeias, o que faz com que elas tenham mais dificuldade para se empacotar, né? E o que acontece? Essas dobras, ela têm um papel na fluidez da membrana. Elas aumentam o espaço entre os fosfolipídios, o que dificulta o congelamento das moléculas em temperaturas mais baixas. Além disso, o aumento do espaço permite que certas moléculas pequenas, como o CO2, atravessem a membrana de forma rápida e fácil. Outro ponto importante para se falar dentro da citologia é as estruturas de glicocálice ou glicolax, né? E essa estrutura é uma camada, né, intimamente ligada ao folheto externo da membrana plasmática, e ela é formada pelas porções glicídicas de moléculas da própria membrana, os glicoproteínas e os glicolipídios. Mas as moléculas que são secretadas para o meio extracelular e aderem à superfície das células. Sua composição molecular varia muito de uma célula para outra, e é possível observar algumas funções no glicocálice, como a inibição do crescimento da célula por contato, a adesão de toxinas, vírus e bactérias, a adesão e reconhecimento celular, né, das lectinas, o complexo principal de histocompatibilidade, que é a rejeição em transplantes, e a determinação dos grupos sanguíneos, A, B, AB e grupo O, né? Com relação
a parede celular, nós temos que ter em mente que as plantas têm o seu próprio tipo de estrutura extracelular de suporte, que é denominada parede celular. A parede celular, galera, é uma cobertura rígida que envolve a célula, protegendo e dando a ela um suporte de forma. Os fungos também têm paredes celulares, assim como alguns protistas, mas como a matriz celular animal, a parede celular vegetal é constituída por moléculas secretadas pela célula. A principal molécula orgânica da parede celular vegetal é a celulose, como eu falei para vocês anteriormente. Essa celulose é um polissacarídeo composto de unidade de glicose. A celulose ela se organiza em fibras chamadas microfibrilas, e a maioria das paredes celulares vegetais contém uma variedade de diferentes polissacarídeos e proteínas. Além da celulose, outros polissacarídeos comumente encontrados na parede celular das plantas incluem a hemicelulose e a pectina, né? Além disso, a lamela MED ela é uma camada adesiva que ajuda a manter unidas as paredes celulares das células adjacentes. Dentre as funções da parede celular, nós podemos citar a proteção à membrana, o revestimento à célula, a rigidez e sustentação à célula, a permeabilidade, e ainda existem os plasmodesmos, né, que são os canais encontrados nas plantas que se comunicam com o citoplasma de células adjacentes, atravessando as paredes celulares. Eles são delimitados, né, por membrana celular e apresentam uma estrutura tubular central, né, que é denominada de desmotúbulo, que é a cisterna, né, do retículo endoplasmático liso. Com relação ao transporte entre as membranas, nós temos que lembrar que existem diversos tipos. Nós podemos subdividir em transporte físico e químico. O transporte passivo, ele divide-se em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Na difusão simples, galera, as partículas movem-se de um local mais concentrado para outro menos concentrado. Nós dizemos, nesse caso, que o movimento acontece a favor do gradiente de concentração. A substância atravessa a membrana através da própria membrana ou através de canais. E entre as substâncias que podem ser transportadas desse modo, podemos citar o oxigênio e o gás carbônico, tá bom? Já na difusão facilitada, uma substância ela é transportada por meio de participação de proteínas presentes na membrana. Essas proteínas são conhecidas como proteínas carregadoras que facilitam o movimento espontâneo das moléculas, sem que haja, né, nenhum gasto de energia pela célula. E essas substâncias uma dessas substâncias que podem ser transportadas, né, são os aminoácidos e os açúcares no interior da célula. Já a osmose é um tipo especial de difusão. Nesse caso, a substância que se difunde pela célula é a água. Nas células, a água ela difunde-se no meio menos concentrado para o mais concentrado. Se uma célula ela é colocada, por exemplo, em um meio que a concentração de soluto, né, que é substância dissolvida, é muito maior que a do interior da célula, a tendência da célula é perder água por osmose. Se acontecer ao contrário, a célula enche-se de água. Já o transporte ativo, ele ocorre um gasto de energia, a qual é fornecida para a célula pelo processo de respiração celular, diferentemente dos outros processos. Nesse caso, uma substância ela corre contra o gradiente de concentração. Como substâncias que podem ser transportadas dessa forma, destacam-se os íons de sódio, o potássio, que garante, né, o impulso nervoso no organismo humano. Já a endocitose, ele é um processo de absorção de partículas na célula por meio de vesículas, que são chamadas de endossomos, né? Os endossomos, eles são formados a partir da invaginação da membrana plasmática, que posteriormente elas se separam e ficam livres do interior da célula. Elas são formadas, né, por uma invaginação da membrana plasmática, seguida de uma fusão e separação de segmento da mesma. A endocitose ela pode ocorrer de 3 formas: de fagocitose, endocitose mediada e pinocitose. A fagocitose ela é um englobamento, né, de partículas maiores e sólidas, contudo, como ela pode ocorrer como as bactérias, no caso as bactérias e dos protozoários.
A endocitose, ela funciona como uma fagocitose, porém as partículas ligam-se com proteína receptora específicas presentes na membrana plasmática. Já a pinocitose é o engobamento das partículas líquidas. Já a exocitose, ela é um processo realizado pela célula eucariótica, em que ocorre a eliminação de substâncias por vesículas e que leva a modificações da membrana plasmática. Ela se divide em secreção e excreção. A secreção é o processo de liberação de substâncias produzidas no meio intracelular, em que são ainda importantes para o organismo, atuando no meio extracelular. Um exemplo claro, pessoal, para vocês fixarem de secreção é o suor, né? O suor ele é secretado pelo organismo, mas ainda atua no controle de temperatura e na hidratação rápida da epiderme. Já a excreção é o processo de liberação de substâncias não úteis para a célula ou para o organismo. Geralmente, essas partículas que não foram degradadas no processo de digestão celular. O processo de exocitose para a excreção de substância pode ser chamado de defecação celular ou até ainda plasmocitose, tá bom, pessoal? Isso é tudo, galera. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nos exercícios que nós separamos para vocês. É hora de testar o conhecimento. Leiam com calma, respondam com atenção as questões que separamos para vocês. Bons estudos e até a próxima aula.